Oi, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde, para todos que estão assistindo esse vídeo, Oi, meus amados, meus amores, amados e amadas do Senhor Jesus. Estou entrando em mais um vídeo para a glória de Deus. E tem um vídeo para o canal, Mas é tudo para a glória de Deus. Uma boa tarde para você, que Deus venha iluminar a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus responda às nossas petições, que Ele venha fazer milagre aí na tua vida, na tua casa, na tua família. Aonde você estiver precisando do milagre da parte do Senhor Jesus, que Ele venha entrar com providência na sua vida, na sua casa, na sua família, ou aonde você estiver precisando do milagre do Senhor Jesus. Amém? E eu estava aqui meditando, Deus e eu e Deus. E Deus e eu, Estava meditando como a vida da gente é corrida, A vida da pessoa está sendo corrida. As horas estão se abreviando. As horas estão se abreviando, os dias estão se abreviando. A gente acorda e faz uma coisa ali, uma coisa acolá. Quando a gente vai olhar para o relógio, o tempo já tem passado, E eu também lembro daquela passagem que diz que um dia para o Senhor, vale muito tempo, Porque às vezes tem pessoas que passam muitos anos da vida prolongando algo na vida dela, e às vezes até de buscar a Deus. E passa muito tempo na vida cometendo coisas que não edificam a sua vida, a sua alma, a sua casa, a sua família. E muitas vezes não querem gastar tempo com o Senhor. Não querem gastar a vida dela para o Senhor. Muitas vezes preferem gastar a vida para vícios, gastar a vida em festas, em praias, gastar a vida em bebida, gastar a vida de outra forma. Na forma que ela acha que vai ser bom para ela, Porque a gente, ser humano, muitas vezes a gente procura ideias para saciar o nosso ego, para saciar a nossa vontade. A gente fica procurando coisas, motivos, situações para vir a gente achar que aquilo vai nos fazer feliz, vai nos alegrar. Mas só que uma coisa só faz eu e você feliz. É somente a presença de Deus. É somente Deus na minha e na tua vida que vai te fazer feliz. Eu me lembro que a palavra do Senhor nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Já está dizendo. Se ser feliz é ter Deus, é ter a presença de Deus, é ter o Espírito Santo de Deus, E Deus tem dado tempos, como eu falei, o tempo está se abreviando, o tempo está passando e as pessoas não estão vigiando, não estão se importando com Deus e com as coisas de Deus e com a alma delas, da família dela, com o lar delas. Elas só querem festejar. Elas só querem no lugar que é só Deus que preenche, que é o vazio que ela tem dentro dela, na alma dela. Ela acha que ela vai preencher esse vazio com bebida, com praia, com festa, com droga, com álcool, com outras coisas no mundo. Ela pensa que ela vai conseguir preencher esse vazio. Mas esse vazio que existe dentro do ser humano, dentro de mim, de você,
Só quem pode preencher esse vazio, esse buraco, esse vazio é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Porque é como se fosse, vamos dar esse exemplo assim, é como se fosse uma chave, aliás, uma porta, né? Você sabe que tem portas que nem toda chave abre, né? Você pode ter ali 1000 chaves, mas aquelas 1000 chaves não vão abrir aquela porta. E a pessoa às vezes, mas é só arrombar a porta. Mas muitas vezes a porta é tão forte e você não tem aquele tempo de fazer aquilo. E às vezes ainda não consegue abrir. Mas, vamos dar esse exemplo. A porta, ela só tem uma chave que abre. E essa chave é Jesus. Então você pode fazer, inventar, criar, fazer o que você quiser, eu e você. Mas nós sabemos que só quem pode abrir essa porta e entrar nela e fazer morada nela é o Espírito Santo, é Jesus. Por quê? Porque Jesus diz que é Ele que preenche esse vazio. Somente Ele preenche o vazio que há no ser humano. O ser humano pode querer preencher com tudo, mas no final de tudo isso ele vai ver que ele pode inventar uma, aí não preencher, aí inventa outra, e assim vai prolongando, que isso é que o inimigo quer. Que a pessoa fique prolongando os dias, abreviando os dias, perdendo tempos em festa, em bebida, em coisas criadas pelo ser humano, achando que vai ser saciado, vai ser preenchido. Pode ser por momentos, porque para preencher mesmo total, a ponto de você sentir a paz de Cristo, não a paz que hoje está no mundo aí, que o povo acha que está no mundo aí afora. A paz de Deus, a vida com Deus de verdade, né? Só quem pode fazer isso na minha, na tua vida é Jesus Cristo. Mas Ele também disse para mim e para você que não é por força e nem é por violência, né? Porque quando Jesus ele foi para a cruz, né? Pegaram ele ali na cruz, levaram ele para a cruz. Ele já sabia tudo que ele ia passar pela humanidade que ele nem conhecia. Aliás, que ele já conhecia. Que fugiu aqui. Ele já conhecia. Eu nem existia, você nem existia. Esse ser humano de hoje que está aí no mundo afora, ainda não existia. Mas Jesus, que conhece o presente, o passado e o futuro, é o único que conhece o presente, o passado e o futuro. Porque Ele fez tudo e é dono de tudo, todas as coisas, né? E faz tudo. Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Então, Ele conheceu o presente, o passado e o futuro. Então, Ele sabia o que vinha no futuro. E Ele já sabia quem eram as pessoas que iam ser gratas a Ele e as pessoas que iam ser ingratas. Ele já sabia quem eram as pessoas que iam ter gratidão, as dores, o sangue dele derramado, o sofrimento dele derramado na cruz, o sofrimento dele. Ele sabia quem ia ser grato àqueles pregos entrando nas mãos dele, aqueles pregos entrando nos pés dele. Ele sabia quem ia ser grato, o sangue dele derramado, as dores, tudo que ele passou na cruz, ele sabia quem ia ser grato. E ele sabia, e sempre quando a gente lê na palavra, tem até uns louvores que falam, né? Tem até um louvor que fala aqui, que é o louvor 28, que eu vou até abrir para a nossa meditação aqui, porque eu senti de Deus de abrir. No louvor 28 diz assim, ó. E eu creio que Deus não ia deixar a gente louvar um louvor desse se não tivesse de ser assim, né? E outros acham hoje em dia que não é isso não, que é um livro, é letra qualquer, é a boca de Deus, né? É a palavra de Deus. No louvor 28 diz assim, ó. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio
nem um Salvador. Ouve a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem e leva a tua cruz. Aí ele fala assim, ó: Deus vai te guiar com a sua forte mão. Pode descansar na tribulação. Seja tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Aí eu achei forte quando ele fala aqui, ó: toda a carga por ti ele quer levar. Alma dolorida ouve seu falar. Senda espinhosa ele já andou. Morte afrontosa por ti já suportou. Como é forte. Aí quando ele diz assim, ó: se está tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador. Crendo em Deus prossegue, seja como for. Então, eu achei esse importante quando ele diz assim: toda carga por ti ele quer levar. Alma dolorida ouve o seu falar. Então, se a pessoa está vazia de Deus, ela está, querendo ou não, ela sente algo, o vazio, ela está precisada de algo. E esse algo é a presença de Deus, né? Então aqui Deus está falando nesse louvor que crer em Deus prossegue, seja como for. Ele está ensinando um lugar que é o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele quer te guiar. Então ele está dizendo: se andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio e nenhum Salvador, ouve a mensagem do teu bom Jesus, tem mais coragem e leva a tua cruz. A pessoa pensa que vivendo no mundo de qualquer jeito agrada a Deus. Se fosse para a gente viver do nosso jeito, da nossa maneira, o nosso pensar, Deus não teria ido para a cruz e nem teria deixado a bússola dele, que é a palavra dele, que quando nós abrimos a palavra dele é a boca de Deus falando comigo e com você, né? E se hoje eu estou aqui pregando, é a palavra de Deus que fala para os seus filhos, para os seus servos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, quem não crê está condenado, porque não crê. Crer não é só dizer que creio, não. Crer não é só dizer eu creio. Eu creio. É muito fácil eu dizer eu creio. Não crer só de boca, mas crer com verdade. E crer com verdade é ter atitude. Crer com verdade é buscar, é obedecer, é ter temor, é ser fiel, é se esforçar em ser fiel, porque a gente sabe que fiel mesmo só é Deus, mas a gente se esforçar o máximo possível a chegar, ser semelhante, né? Como ele diz, seja semelhante a mim. Então, Deus, ele nos mostra esse caminho, né? Para mim e para você, né? Aí, eu achei importante que ele também, nos louvor dele, ele fala, tem até um louvor que fala, que tem pessoas que pensam que viver no mundo, nós temos que viver felizes, sim. Quando nós temos Jesus, nós somos felizes. Mas ser feliz não quer dizer que eu vou estar todo tempo sorrindo, né? Ser feliz porque tem Jesus. Ser feliz porque sabe que está no temor, está na obediência, está se esforçando na fidelidade, está sendo fiel, está perseverando, está sendo trabalhado por Deus, está fazendo algo para Deus, está obedecendo a Deus, está tendo compromisso com Deus, né? Está fazendo ali aquilo que as Escrituras, que Jesus nos ordenou. A palavra do Senhor diz que não tem, né, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aonde eu vejo Deus falar que não vai ter condenação,
é somente para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? A gente vê que é somente aonde Deus fala. Não há nenhuma condenação contra aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Não há condenação para aqueles que estão com Jesus. Aonde eu só vejo Deus falar que não há condenação é aí. Que não tem condenação para aqueles que estão com Jesus, né? Então, o caminho que nós temos que ir é somente Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro onde eu e você possamos buscar e ter a salvação. Não é o mundo, não é as coisas do mundo. E muitas vezes as pessoas perdem tempo e não sabem o dia da manhã. Eu não sei o dia da manhã, você também não sabe. Quem sabe o presente, o passado e o futuro é Jesus. Nós não sabemos amanhã como é que vai ser. Muitos foram dormir no dia e no outro não acordaram mais. Eu sou uma pessoa que eu passei por isso, né? Eu passei assim, entre aspas. Eu presenciei isso aí. Mas que bom, que maravilhoso que aconteceu. Como eu digo que foi, no meu pensar, eu gosto de imaginar assim, que foi como se fosse um arrebatamento. Porque a minha mãe, ela dormiu e não acordou, né? Ela partiu dormindo. Eu creio, Jesus levou ela dormindo. Ela dormiu, no outro dia, a gente foi olhar e ela tinha partido. E a minha mãe era mulher de Deus, né? Então, se eu não tivesse sabendo como seria a vida da minha mãe, né? Como tinha sido a convivência, a vida da minha mãe, como minha mãe vivia, as práticas da minha mãe em cima dessa terra, eu estaria desesperada, porque era muito triste eu chegar aqui diante desse vídeo e dizer que a minha mãe tinha ido para um lugar ruim. Mas a minha mãe está esperando. Que a minha mãe foi com Jesus. Ela está esperando, ela está dormindo, está esperando a volta de Cristo, né? Quando Jesus rasgar o céu, ele vai ressuscitar aqueles que já foram em Cristo Jesus. Vai ressuscitar os mortos, né? E aí que maravilhoso que a minha mãe foi com Jesus. Já pensou você ter alguém da sua família e você não saber? Você sempre diz que a pessoa está no céu. Não importa o modo que a pessoa viva, ou fez, ou deixou de fazer, sempre alguém vai dizer que ela está no céu. Agora, se está ou não, só Deus sabe. Porque tem um ditado aí no mundo que quando uma pessoa está viva, ninguém dá nada por ela, né? Mas quando ela morre, ela vira o quê? Santo. Mas não é o caso, né? A gente tem que... tem até uma palavra na Bíblia que fala, que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Lá em Atos 16:31 fala sobre isso. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, né? Deus, ele tem seus mistérios. Ele poderá livrar alguém. Se você meditar bem nessa palavra, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, né? Se você meditar bem, você vai saber, né? Entendeu? Você vai ter, assim, algo que Deus vai lhe explicar, né? Ele tem os mistérios dele, mas eu não vou dizer que alguém foi sem Jesus e vai estar salvo. Porque nos momentinhos ali, nos segundinhos aí que a pessoa estava sofrendo, você não sabe se a pessoa se arrependeu e aceitou, clamou a Jesus. Então, eu estava falando aqui, pessoas perdem muito tempo. Tempo é ouro, né? Perde muito tempo falando, pensando, agindo, praticando coisas que não edificam
a sua vida, a vida dos outros. E muitas vezes tem um que erra e passa o erro para os outros, né? Um tropeça e faz os outros tropeçar. E às vezes tem um que cai, aí quer levar os outros também a cair junto com ele, com ela. Aí essa pessoa trabalha para Jesus, porque quem é de Deus vai levantar a pessoa, vai edificar a pessoa. E vai estar firme e vai edificar a pessoa também. Eu vejo hoje em dia, se a pessoa não vigiar os próprios irmãos, derruba uns aos outros. Isso é muito sério, porque a pessoa que tem Deus, que busca Deus, tem compromisso com Deus, que ela quer Jesus e busca, Deus levantou ela para edificar. Por isso que ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, que não crê está condenado. Então, ela foi levantada por Deus para que ela vá pregar a palavra, mostrar a palavra, ter amor pelas almas, né? Para que elas possam ser filho de Deus, né? Buscar a Deus também. E muitas vezes os irmãos, as irmãs, pastores, né, estão pregando palavra, estão fazendo aquilo que Deus falou, e pessoas se rebelam contra as pessoas que estão pregando a palavra de Deus. Estão se vindo de pedra de tropeço. Elas nem fazem e nem querem deixar os outros fazer. Se ela quer Jesus, busca Jesus, se entrega a Jesus, busca Jesus, quer andar no caminho de Deus, e Deus manda ela fazer, dá uma ordem de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo, que não crer está condenado. Deus mandou, é a palavra de Deus. A pessoa que busca a Deus, ela só quer agradar a Deus, ela tem temor a Deus, e ela tem alegria em servir a Deus, em agradar a Deus, em obedecer a Deus. E ela está ali pregando a palavra porque ela está obedecendo a Deus. E muito se rebela contra a pessoa que está passando a palavra de Deus. Ela está passando porque ela ama Jesus, ela precisa de Deus. Ela ama a alma dela e ela ama a alma de quem ainda está distante de Deus, de quem não conheceu ainda e de quem até conheceu e se afastou. Ela está fazendo ali por amor a Deus e por amor àquela alma, aquele irmão, aquela vida. E muitos dizem que ela é isso, que ela é aquilo outro, que não sei o quê. Mas você não sabe qual o propósito daquela pessoa que ela tem com Deus. E muitas vezes é chamada de ladrão, de ladrona, disso, daquilo outro. Só Deus sabe o que falam e o que pensam. E Jesus, ele tem dado oportunidade para pessoas se converter, para as pessoas se arrependerem, para pessoas se aproximar a Deus e se arrepender de certas coisas que fala, pensa e age contra o servo de Deus. Porque quando você ou alguém se levanta contra o servo de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. Porque se ela está ali pregando a palavra, está ali tentando buscar a Deus, se esforçando para buscar a Deus, fazer a vontade de Deus, mesmo que seja difícil, escabroso, mas ela está ali se esforçando e Deus está vendo. E ela tá buscando Deus, pelo nome de Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus, né? Tentando fazer o máximo possível de melhor para Deus, para servir a Deus, para agradar a Deus, né? E para algumas pessoas me enxergar que precisa de Deus. Aí uns pegam, bagunça as coisas de Deus. Você acha que Deus não tem zelo pelas coisas dele? Deus tem zelo pelas coisas dele. Deus vê tudo. E nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E no dia dele, na hora dele, ele faz justiça com aquilo dali, com aquela situação. Porque quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, nós mandamos mais em nós. Quem manda em nós é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Então já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se não vive mais eu, Cristo vive em mim, quem manda em nós é o Senhor Jesus. Então, tudo que nós procuramos fazer é para agradar a Deus. Não é para nós, é para agradar a Deus. Aí muitos se levantam contra Deus e as coisas de Deus. E isso não é bom, né? Então, hoje eu vou ler aqui, louvado seja Deus,
Maravilhoso é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Vou ler hoje os Salmos 8 para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado, santo, maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vou ler os Salmos 8 que diz assim, o título diz, Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Ó, tá vendo? Deus, ele é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Se Deus é glorificado nas obras e na bondade para com o homem, por que o homem não pode fazer algo para agradecer a Deus, para agradar a Deus? Se também é o mesmo que a ordem dele é que nós ide, né? Vai, ide. Então, se ele é glorificado nas suas obras e sua bondade para com o homem, por que nós poderemos também não fazer nada para agradar a Deus? Se ele tem tanto prazer para fazer algo por mim e por você. Então, vamos ler. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Né? Ele é o quê? Admirável. Ele é admirável. Senhor nosso, quão admirável é o teu nome. Ele é admirável em toda a terra. E puseste a glória dele sobre os céus. Né? Então, ele pôs a glória dele sobre o céu. Ele diz, ó, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo vingativo. Vamos ler primeiro o Salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visite? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O nome de Deus é para ser admirável em toda a terra. Então, se Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem ele se torna grato a Deus por tudo que Deus faz de bondade. E quando o homem verdadeiramente ele é grato a Deus, que todo ser humano deve isso a Deus, a gratidão para Deus, né? Todo homem deve agradecer a Deus por tudo. Porque muitas vezes o homem ele quer ser dono de si mesmo. Quando falamos em mulher, ele quer ser dono de si mesmo. Mas até o fôlego de vida e a força, né? Tudo é de Deus. Você só está vivo porque Deus deixa, né? E deixou. Nós só estamos vivos porque Deus deixa. Você só se mexe, anda, pula, corre, né? Porque Deus deixa. E às vezes o ser humano, o homem, a mulher, o ser humano, ele se acha no direito de pegar a vida dele, o corpo dele. Quando fala ele, fala ela também.
pegar o corpo, pegar a vida e praticar situações, né? Praticar certas coisas para desagradar a Deus. O que Jesus diz? Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? Então, quando se é templo e morada do Espírito de Deus, temos que pedir a Deus para que Deus venha cada vez mais nos limpar e nos encher da presença dEle, do Espírito Santo dEle, das coisas dEle, que louva a Ele, engrandece a Ele, traz frutos para o reino dEle, né? Eu sei que Deus, Ele tem os mistérios dEle, Ele pode trabalhar na vida do ser humano da forma que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. E tem situações que Deus permite que alguém haja de uma forma que a pessoa, o mundo não vai entender. O mundo não entende. Porque para o mundo é o quê? É escândalo. Mas Deus trabalha do jeito que Ele quer, na minha e na tua vida. Mas tem situações que Deus permite que eu e você passe, que para o mundo vai ser um escândalo. Para o mundo, vixe, é um escândalo total, não é de Deus. Mas Deus, como eu falei, Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Ele conhece o mais profundo do ser do homem. Ele esquadrinha a mente, o coração e o ser do homem. Ele esquadrinha tudo no homem, no ser humano. E Ele conhece a vida do ser humano desde quando estava dentro do ventre. Foi Ele que colocou, né? Dentro do ventre, né? Até onde você está, ou chegou, ou vai chegar. Ele conhece. Então, tem situações que Ele pode agir na minha e na tua vida, que para o mundo é como se for... Ninguém vai entender, vai achar que é escândalo. Mas só Deus sabe se é ou não. Por quê? Porque Deus, Ele justifica. Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Ele conhece desde quando Ele coloca eu e você no ventre, né? Colocou eu e você no ventre. Então, Ele conhece as lutas da minha e da tua vida. Ele conhece as gerações, o que aconteceu nas gerações passadas, nossa, ou que poderá acontecer futuramente. Então, Ele age de forma, não como eu quero, nem como você quer. Ele age da forma que Ele quer. Mas para Ele agir da forma que Ele quer na minha e na tua vida, nós temos que, Ele diz que não é por força e não é por violência. Nós temos que ser guiado por Deus. Sempre orando e pedindo para que Deus venha guiar a nossa vida. Venha nos guiar. Porque o inimigo ele pode usar isso aí para querer confundir as nossas vidas. E pessoas, muitas vezes, que estão longe ou estão perto, não vão entender, muitas vezes, o que Deus está fazendo na minha e na tua vida. Mas o Senhor, Ele trabalha da forma que Ele quer. E a pessoa que busca Deus e tem compromisso com Deus, ela não pode se deixar se desesperar por aquilo que está acontecendo. Ela tem que ter uma fé, pedir a Deus para dar uma fé inabalável a ela, porque se ela for olhar para o que está acontecendo, ela não vai mais buscar a Deus. Ela vai se desviar. Se ela for olhar para o que ela está passando, ela vai se escandalizar. Mas muitas vezes, pessoas que estão ali com ela, ao lado dela, perto dela, se elas não tiver essa fé que Jesus quer que eu e você tenha, né? Uma fé, o que Ele diz?
que quem tem Jesus, né, que confia no Senhor, não se abala. Então, se verdadeiramente confia em Deus, tem Deus, ela não vai se abalar. Porque já pensou, já vai acontecer muitas coisas aqui em Apocalipse. Tem muitas coisas que já estão acontecendo e vai acontecer ainda muitas coisas. E são coisas boas, não, são coisas terríveis, né? E se a pessoa, ela diz que tem fé, ela diz que tem Deus, se ela não tiver a estrutura para passar pelo que está passando nesse momento, ela vai ter estrutura para passar ainda o que ainda vem, o que ainda vai acontecer, as coisas que estão em Apocalipse, ou que as provas que eu, você, ela ainda vai passar. Então, Deus, por isso que eu digo, Deus trabalha da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque para uns Ele está dando estruturas, para outros Ele está cumprindo propósito, e para outros está achando que é escândalo, e para outros estão ali se desesperando e virando as costas para Deus, largando Jesus, trocando, vendendo, deixando Jesus por qualquer coisa. Porque é por isso que Jesus fala na palavra dele, ele disse para mim e para você, que o nosso coração não tem que estar nas coisas que não, da terra não. Nosso coração tem que estar onde? No Senhor. Porque se o meu e o teu coração estiver nas coisas daqui, quando alguém da família morrer, a pessoa quer morrer também. Quando alguém da família fizer alguma coisa, a pessoa quer fazer também ou fazer pior. E aonde é que fica Jesus? Cadê o amor por Deus? Né? Você vê que quando Pedro, ele errou ali algumas vezes, né? Mas Jesus perguntou 3 vezes para ele: Pedro, tu me ama? E sempre Pedro dizia: tu sabe, Senhor. Pedro, tu me ama? E sabe, Senhor. Ele sempre falava para Deus. Jesus sempre perguntava para Pedro. Aí no final Jesus disse: pois cuida das minhas ovelhas. Né? Pedro, ele tinha errado várias vezes. E Deus tinha dado a oportunidade a ele dessas vezes. Né? Como também, quando fala lá em Jonas, né? Deus mandou ele lá para Nínive pregar a palavra. E ele disse: eu vou nada. Foi para outro lugar. Mas ele teve que passar o quê? Pela desobediência dele, ele teve que passar, foi por ventre do peixe e passou muita coisa difícil lá dentro do ventre do peixe, né? Que aí quando ele viu que ele não suportava mais, foi que ele começou a gritar por Jesus. E Deus fez o peixe vomitar Jesus para fora. Então, Deus está mostrando, né, que Jonas, ele desobedeceu a Deus. E toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós passamos por alguma coisa na vida da gente. Né? E muitas vezes nós não entendemos, eu estou passando por isso porque eu plantei, porque eu fiz por onde eu passar, que nem Jonas passou. Sempre ela quer culpar o irmão ou a irmã que falhou, ou errou com ele ou com ela. Ou ele quer se revoltar contra si mesmo, contra os outros. Ou pior, se rebela contra Deus. Contra Deus e as coisas de Deus. Se Deus e as coisas de Deus têm nada a ver com isso, se a palavra de Deus diz que tudo aquilo que tu plantar, tu vai colher. Se tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher.
Muitas vezes, o ser humano, ele só quer errar. Mas quando a conta chega, ele não quer passar. Ele não quer passar. E uma coisa nós temos que aprender. E quando eu ou você erramos e chegou o tempo da conta, nós temos que nos examinar e dizer, eu falhei. E nos lançar mais e mais em Deus. Nos achegar mais e mais em Deus, nos lançar, nos envolver mais e mais com o Espírito Santo de Deus, com as coisas de Deus, para que Deus venha ter misericórdia da nossa alma e Ele venha nos dar mais oportunidade, venha restituir dentro e fora das nossas vidas. Porque é como se Deus está dando uma oportunidade para me ver que eu errei e eu estou pagando, para me consertar melhor com Ele. Para mim me arrepender e me consertar melhor com Ele. E não eu querer me vingar do meu irmão, da minha irmã. Me vingar das coisas de Deus. Deus, Ele trabalha nas nossas vidas. Enquanto nós tivermos vida, Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Até chegar ao ponto que Ele quer que chegue nas nossas vidas para que nós possamos ser aprovados. Para que nós possamos ser aprovados por Deus. Então, Deus é glorificado nas suas obras. E na sua bondade para com o homem. Muitas vezes o homem só recebe como se fosse maldade do ser humano. Mas esquece que Deus está no controle. Quando a gente entregou a vida a Jesus, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vive mais você, mas Cristo vive em você. E quando ele diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E ele conhece o presente, o passado e o futuro. Então ele está dizendo, Deus quando manda as provas dele, ele quer alguma coisa nessa situação. E em vez de o ser humano ter humildade de ficar mais pequenininho para Deus e buscar resposta em Deus, no jejum, na oração, na entrega, na obediência, na fidelidade, ele se desespera. Por quê? Porque acho que o foco dele não é a salvação. O foco dele, do ser humano, só não está sendo a salvação, não está sendo Jesus. O foco dele, do ser humano, só está em querer vencer, só ter para ele e para ela. O que Jesus diz? Que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Né? E as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então tem pessoas que só querem vencer. E quando uma coisa sai do lugar, ela se desespera, já quer logo morrer, matar, fazer besteira na vida. E ainda abandona Jesus. Se Jesus tem nada a ver com o erro dela, Jesus quer que ela aprenda com o erro. Errou, foi? Pois enquanto a vida é esperança, eu estou aqui para te perdoar, para te ajudar e te ensinar a tu não errar mais assim. A tu não fazer mais isso e tu ficar melhor comigo. Já pensou se Jesus fosse olhar para mim e para você com o olhar do homem? Se Jesus fosse olhar para mim e para você e ver eu e você como o homem vê, nós não tínhamos nem aceitado Jesus, nós já tínhamos sido destruído. Ele já tinha nos consumido vivos, os homens. Por quê? Porque Jesus não olha como o homem olha, ele olha com olhar de misericórdia, com olhar de oportunidade. E se ele olha com olhar de amor, com olhar de misericórdia, de oportunidade,
e a palavra dele diz que nós devemos ser semelhante a ele, nós também temos que olhar com olhar de amor, com misericórdia, né? E com olhar de oportunidade. É assim que nós temos que aprender. E muitos hoje em dia não olham dessa forma. E Jesus está dizendo que nós não devemos olhar de outra forma. Então, a obra, na sua bondade para com o homem. Deus, você vê, né? O homem erra tanto contra Deus, contra as coisas de Deus, e ele ainda derrama a bondade dele para com o homem. Muitos, se pudessem, muitos que um dia eu errei, você errou, se pudesse fazer ele matar. Fazia você se sumir da vista dele. Mas muitas vezes isso não acontece, por quê? Por causa disso aqui, ó. Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Entendeu? Porque é Deus que está no controle de tudo e todas as coisas na minha e na tua vida. E Ele estando no controle, só acontece na minha e na tua vida aquilo que é permissão de Deus. Se eu estou servindo a Deus, você está servindo a Deus, está obedecendo, está se esforçando, além das suas forças. E aconteceu, né? Por que que aconteceu? Tem coisas que é permissão de Deus. Agora nós temos que procurar ver o que Deus está querendo nos ensinar com aquilo dali. Ou o que Deus está querendo resolver naquela situação. Para quê? Para que nós possamos ser mais libertos, mais convertidos, mais salvos e venha realmente dar frutos para o reino de Deus. Em vez de ter consciência em Deus, prefere se rebelar contra Deus e contra o próximo. E às vezes contra a sua própria vida. E contra as coisas de Deus. Achando que isso vai trazer algo bom para ele, para o ser humano. Mas não traz. Porque a pessoa fica inchada. Coração cheio de mágoa, de ressentimento, de ódio, de ira, de vingança. E isso não é de Deus. Precisa haver uma libertação, uma salvação ali. E o Senhor, ele fala, e o Salmo diz assim, o Senhor, ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Deus, ele merece, não é que alguém se rebele contra ele, não. Ele merece é que nós venhamos agradecer e glorificar e exaltar o nome dele. Porque ele que é Deus na minha e na tua vida. Nós é que dependemos dele, né? Aí diz assim, ó, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitasse força por causa dos teus adversários. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitasse força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingativo. Tá vendo? Da boca das crianças, né? Dos que mamam, tu suscitasse força por causa dos teus adversários. Muitas vezes, né? Deus usa um inocente para quebrantar o coração de alguém. Né? Aí o Senhor fala aqui, ó, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, né? Que o homem mortal para que te quem é um mortal para que te lembre deles e o filho do homem para que eu visite, né?
Aí, ó, quando eu vejo o teu céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, aí fica, o salmista diz que a gente fica admirando ali o céu, a obra que Deus fez com os dedos dele, com as mãos dele. É muito bom, né, quando a gente tem a sensibilidade, né, ser sensível e ter a sensibilidade de nós olhar para o céu e ver que não há nenhum homem sequer que fez um céu tão maravilhoso desse, que fez uma estrela, que fez uma lua, que fez um sol. O homem, às vezes o homem quer ser tão e tal, mas ele não percebe que ele não, digamos, seja nada diante de Deus. Pequenino. Porque Deus fez um céu que o ser humano não sabe fazer. Eles tentam imitar, mas o céu verdadeiro é só Deus que fez e faz. Então, aqui o salmista estava dizendo, ele estava glorificando, né, sendo sensível e louvando a Deus, dizendo, engrandecendo, dizendo: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Quem é o homem mortal para que te lembre dele, o filho do homem para que eu visite? Entendeu? Quem é o homem mortal para que te lembre dele, o filho do homem para que eu visite? Né? Então, contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Viu? A honra e a glória só é de Deus mesmo, mais de ninguém. Ele divide a honra dele e a glória dele com ninguém. Ele é poderoso e maravilhoso. Aí diz assim: faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Fazem com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. É forte. Todas as ovelhas e boi, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Estava lendo uma vez a palavra do Senhor que fala que Jesus ele pega todas as águas, né, e coloca nas suas mãos. Imagine a água do mundo inteiro nas mãos de Jesus, o tanto e o quão grande Jesus é. Tão gigantesco, grande mesmo, Jesus é e poderoso, né? E é lindo quando diz que Jesus, ele coloca todas as águas do mundo inteiro nas mãos dele. E às vezes a pessoa ainda acha que Jesus esqueceu de mim, Jesus, ele sabe de tudo e todas as coisas, ele não esquece não. Ele disse que até pode uma mãe esquecer do filho, mas ele não esquece, né? Aí assim, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Aí diz o Senhor, Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmo que só glorifica a Deus, é maravilhoso, né? Então, Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com os homens. O salmo se glorifica e engrandece sempre a Deus, que é isso que ele é. E vai continuar sendo, né? Toda honra e toda glória ao Senhor. Bem, amados, hoje eu li esse salmo, né? Para você ver quão Deus é maravilhoso nas nossas vidas, que mesmo nós falhos, pecadores, né? Mas o Senhor, ele é misericordioso e é fiel com aqueles que são sensíveis à sua palavra e aqueles que sabe que são dependentes de Deus e sabe que precisa de Deus. E não adianta só dizer que é dependente e precisa de Deus, porque o que Deus quer, como diz as Escrituras, que é a palavra de Deus, que é a boca de Deus, muitos podem dizer, eu creio. Não é só abrir a boca e dizer que crê. É se esforçar e obedecer, né? Porque a palavra do Senhor é pão para mim e para a tua vida. E nós temos que comer desse pão. Tem até uma palavra que diz, eu sou o pão da vida, né? Nós temos que comer desse pão da vida, nos alimentar. A nossa alma precisa desse pão.
E é muito maravilhoso quando nós reconhecemos que nós precisamos de Deus e nós nos esforçamos a buscar a Deus com sinceridade, com temor. Porque quando se perde o temor, é triste. Mas quando se ainda tem temor, a gente tem que perseverar no Senhor e buscar a presença do Senhor e não largar a mão do Senhor, né? Então eu achei muito lindo esse salmo glorificando sempre a Deus. E é assim que Ele quer que nós o glorificamos. Porque Ele fez muitas coisas para que nós venhamos ser gratos e glorificar o nome dEle. Mas com amor. Não é por força nem violência. Nada forçado presta, né? Foi com amor. Porque foi com amor que Ele não desistiu de mim e de você na cruz do Calvário. Mas Ele precisa ser glorificado na minha e na tua vida. Não que Ele precise, mas que nós venhamos ser gratos a Ele por todas as dores e o sofrimento dEle e o sangue dEle derramado na cruz do Calvário. E isso tem que vir não por força nem violência, natural, com amor. Para Deus, porque Ele merecesse muito mais. Tanto nós agradecer, nós obedecer, como nós ter temor, ser fiel, como também nós nos entregarmos com verdade, com sinceridade. E fazer algo, né? Fazer algo para mostrar para Deus o nosso agradecimento. Amém? Louvado seja Deus. Ah, mas é tudo de graça. Deus deu tudo de graça. Ele deu tudo de graça, mas Ele quer que nós venha congregar, Ele quer que nós venha obedecer, Ele quer que nós venha ter comunhão, Ele quer que nós venha ter temor, que nós venha ser sincero, ter fidelidade, perseverar, né? Ele quer que nós o confessamos, o entregamos e sejamos dele, nele, não só de boca, mas com verdade, sinceridade, temor e obediência, né? Eu li os Salmos hoje, os Salmos 8 para nossa meditação, né? E eu vou encerrar esse vídeo, né, para a glória de Deus, e vou fazer uma oração agora, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Senhor Jesus, abençoa todos que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Vai iluminando seus olhos, sua mente, seu coração, seus interior e exterior. Seu lar, Senhor, cada compartimento do seu lar. Vai arrancando tudo aquilo que não te pertence. Tudo aquilo que os teus olhos vê. Os nossos olhos não vê, mas o teu vê. Que é o contrário ao Senhor e à tua palavra. Deus vai nos libertando, vai nos salvando, vai nos santificando, vai nos restaurando, vai restituindo. Vai fazendo aquilo que te apraz nas nossas vidas, porque nós dependemos de ti. Repreende, meu Pai, todo o mal, Senhor, desses lares, dessas vidas, dessa família, das nossas vidas, porque nós precisamos e dependemos de ti. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa onde quer que chegar esse vídeo, que haja libertação, convenção e salvação e transformação. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todo mal seja repreendido, Pai. E que o Senhor venha se manifestar com a tua presença, com a tua luz, com a tua salvação, com a tua bênção, Pai. E teu livramento. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois eu entrego tudo e todos nas tuas mãos. E desde já eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Então, amados, fiquem na paz, né? Palavra hoje, né? Palavra hoje para nossa meditação, né? É assim, a palavra do Senhor que eu deixo hoje, né? Não temas, Deus é contigo. Não temas, Deus é contigo e seja grata a Deus em todo momento. Não queira ser grata a Deus só quando você está bem, mas seja grata a Deus em todas as faces.
fazem todo o tempo. Tem muitos que só são gratos a Deus quando tudo está favorável. Mas quando o sapato começa a apertar, se escandaliza, vira as costas para Deus, não quer mais saber de nada. Mas Jesus, ele foi pelaquela via dolorosa. Ele poderia muito bem dizer, eu não vou não, ele já é Deus. Mas mesmo assim, ele sabia tudo que ele ia passar. Né? Deus, o Pai, sabia tudo que o seu filho ia passar. Mas ele não desistiu de mim e nem de você. E ele disse, dai graças em tudo. Dai graça em todo o tempo. E é isso que você tem que fazer. Dar graça. Agradecer a Ele por tudo. E por todos. Amém? A paz do Senhor, fica aí com Deus, né? A fé que liberta é em Jesus. Aqui tem providência de Deus para mim e para a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bye, bye. Tchau. A paz.